Olá, querido amigo, querida amiga. É com grande alegria que estou aqui para agradecer por sua atenção e sua paciência, pois sabemos o quanto precisamos sacrificar do nosso dia para ampliar nossos horizontes em busca de conhecimento. E é justamente pensando nisso que estou aqui para anunciar a você nosso mais novo treinamento, o curso NX Manufacturing 1938 Intermediário. Mais um curso preparado e pensado com muito carinho e respeito a você que busca se profissionalizar na área de CAM, manufatura assistida por computador. Pois bem, vamos então conhecer todo o conteúdo proposto neste curso através do nosso mapa mental. Vem comigo! Pessoal, como vocês podem ver, nós temos aqui um mapa mental do que vai ser apresentado no curso, de tudo que nós vamos ver no curso e, obviamente, é um conteúdo bom, um conteúdo extenso, e é por isso que eu venho dividindo os módulos do NX, porque tem muito recurso no software, e eu prefiro organizar dessa forma que, de forma crescente e sequencial, vocês vão ampliando o conhecimento no software. Tá bom? Então, eu vou ampliar aqui o zoom para a gente ver o conteúdo. Então, como eu disse para vocês, esse é o nosso novo treinamento, NX Manufacturing 1938, intermediário. Estou lançando na data... Concluí o treinamento, né, no dia 6 de junho de 2021 e estamos lançando na semana do dia 6. Obviamente tem a parte de análise da plataforma e se precisa corrigir alguma coisa, a gente precisa corrigir para depois mandar para análise de novo. Então vai ser nessa semana do dia 6 de junho aqui que o curso vai estar liberado. Pois bem, vamos aqui para o nosso mapa mental e nós vamos começar, nosso mapa mental começa aqui, nós vamos trabalhar na primeira unidade. Estou chamando de unidade porque eu dividi em 8 unidades, tá? Então, nós temos aqui 8 unidades de trabalho. Eu dividi e nomeei desta forma para facilitar a organização do nosso treinamento, tá? Então, nós temos a unidade Z-Level Profile, a unidade Surface Contouring 1 e Surface Contouring 2, o Transform to Path, Templates, Machining Data Libraries, Biblioteca de Ferramentas e a unidade de projetos práticos, onde a gente vai exercitar um pouco do que nós vimos aqui dentro de todas dessas outras unidades aqui, tá bom? Então, deixa eu ampliar aqui o Z-Level. Então, olha só, na primeira unidade que nós vamos começar trabalhando, no Z-Level, nós vamos conhecer e como trabalhar com Surface Region, Z-Level Profile Overview, nós vamos conhecer um pouco do que se trata essa operação, o Z-Level. Depois, nós vamos entender o que é o Steep Containment. Vamos trabalhar no Node Strategy, que na versão 1938, e acredito que uma versão anterior do NX, ele já mudou esse ambiente. Quem participou do curso de operações de desbaste sabe que houve essa mudança, então agora é um Explorer, né? E aí a gente tem os nós, e aí nós temos o Explorer Strategy, então vamos conhecer aqui, aprender a configurar parâmetros desse nó. Esse Stagger Rampion Part, isso aqui também é uma opção muito interessante que a gente tem no Z-Level Profile. Vamos estar estudando e vendo como aplicar ele. A ferramenta de referência, nós vamos aprender como utilizar o Z-Level, indicando para a operação uma ferramenta, um diâmetro e uma forma, lógico, dessa ferramenta, que foi a ferramenta anterior. E com base nessa ferramenta, ele vai fazer o cálculo da nossa operação atual. Temos também o Cut Levels Optimized, Z-Level Project 1 e Z-Level Project 2. Ou seja, teremos aqui 2 projetos para estudar nessa unidade do Z-Level. Depois, nós vamos aqui então para o Surface Contouring 1. Eu dividi em duas unidades, porque são muitas operações para serem estudadas, até mesmo para criar aqui o mapa mental também auxiliou. E principalmente porque nós temos uma parte mais básica para conhecer o que é o Surface Contouring, e aí depois sim, no 2 a gente vê todas as operações. Então aqui no Surface Contouring 1, eu tenho obviamente uma introdução, vamos falar sobre Curve Drive e Curve Point. Curve Drive é a nova forma que a Siemens está chamando o que antes era Fixed Contour. Vamos ver aqui na prática um exemplo de uso da operação Curve Point. Depois vamos introduzir o Area Milling espiral, criar e editar limites, as boundaries, né? E também vamos estudar sobre o Cut Pattern, né? Os Cut Patterns que nós temos aqui.
Na unidade Surface Country 2, que é a unidade 3, nós vamos, obviamente, estudar um número maior de operações. Nós temos o Surface Area, e aí vamos ter um exemplo prático, o Surface Area usinagem negativa. Nós vamos aprender como fazer uma usinagem negativa com o Surface Area. Tá? Lógico que eu estou mostrando isso aqui num exemplo, mas o que vocês precisam tomar muita atenção é o conceito de como utilizar a operação, e aí vocês podem aplicar ela em várias regiões, diferentes formas, enfim, também com o recurso de usinagem negativa. Vamos fazer a definição do toolchain, toolholder. Vamos trabalhar com Streamline, onde eu tenho dois exemplos aqui bem interessantes. Flowcut single, que é a usinagem de cantos. Tá? Então aqui a gente vai fazer um single, depois um flowcut múltiplo e flowcut por ferramenta de referência. Tá? Mais ou menos semelhante ao Z-Level, lá a gente tem vai informar para a operação uma ferramenta, dizendo para ele que aquela ferramenta foi a que cortou anteriormente, e agora, com base no resto de material que ficou dessa ferramenta, eu quero que ele faça o cálculo dos cantos que precisam ser removidos com a configuração atual que eu estou criando. Depois nós temos a usinagem de texto, né? Fazer a usinagemzinha de texto, principalmente para gravações, que é o Counter Text. Fixed Axis Guiding Curves, eu tenho 3 exemplos, porque é uma operação fantástica. Muito, mas muito interessante esse Fixed Axis Guiding Curves. São 3 exemplos bem legais, e vai dar para entender bem como é que é o funcionamento dessa operação. Depois a gente tem o Profile 3D e o Solid Profile para fechar aqui o Surface Country 2. Seguindo aqui, então nós temos, na sequência, a unidade Transform Toolpath. Nessa unidade nós vamos entender e vamos, obviamente, exercitar a transformação do toolpath. Existem muitas ferramentas disponíveis no software e também isso traz um pouco de confusão às vezes, tá? Porque, obviamente, existe um grupo muito grande de profissionais, né? uma quantidade muito grande de profissionais que vêm de outros softwares, que já trabalham profissionalmente com outros softwares, e lá nestes softwares, muitas vezes, essa transformação do toolpath, na verdade, é trimar o toolpath, apagar um percurso de ferramenta, apagar um posicionamento. E o Transform Toolpath aqui no NX é diferente. O Transform Toolpath nós vamos tratar do Translate, tá? Que é deslocar, pegar uma operação que está numa determinada cavidade, por exemplo, e a gente vai mover ela para outra cavidade ou para outra posição, enfim, pode ser uma operação 3D, uma operação 2D, não importa, qualquer tipo de operação nós podemos transladar. Transladar em X, Y e Z. O software permite a gente posicionar ela num outro lugar. Mas transladar, como o nome está dizendo, eu vou tirar ela de um lugar e vou movê-la para outra coordenada, para outro local. Depois eu tenho o Transform Scale, que obviamente é para fazer a escala da operação. Isso tudo a gente está falando do toolpath, nós não estamos falando do modelo 3D, tá? Ele vai fazer todas essas transformações no caminho de ferramenta. A escala vai acontecer no caminho de ferramenta, beleza? É óbvio que os resultados matemáticos vão ser aplicados na usinagem, né? Na sequência, nós vamos aprender como utilizar o Rotate About a Point e Rotate About a Line. Tá? São duas opções de rotate, como rotacionar uma operação. E aqui, obviamente, a gente já vai aprender também como copiar. Né? Na verdade, tem isso em todos os comandos do Transform Toolpath. A gente copiar, criar instâncias, a gente vai ver como fazer isso. Depois a gente tem o Transform Mirror, Line, Plane. Eu coloquei Mirror, Line, Plane, na verdade tinha que ter um E ali no meio, né? Mirror, Line e Plane. Porque são duas formas de fazer um espelhamento de usinagem. Eu posso fazer um espelhamento através de uma linha, como também através de um plano. Então, a gente vai ver isso tudo numa aula só, porque o comando Mirror é muito simples, só vamos ver as duas opções que nós temos, através de uma linha ou através de um plano. Beleza? Depois nós vamos para o Transform Circular Array e Rectangular Array. São duas formas também que a gente tem, e aqui cabe uma observação muito, mas muito grande, que se você está acostumado com um Circular Array de um AutoCAD, de um outro software, a gente está ouvindo esse nome Circular Array e vem de um outro software, até mesmo um software de CAM, muito provavelmente o resultado não vai ser o mesmo aqui no NX, tá?
Isso, obviamente, vocês vão ver nas aulas. Aqui a gente tem uns controles a mais com a utilização do Circular Array e Rectangular Array, porém também temos algumas características que precisamos prestar muita atenção. Beleza? Seguindo, a próxima unidade, então, são os templates. Nós vamos aprender como configurar, como criar o nosso próprio template. Então, nós teremos uma introdução para entender direitinho o que é um template, o que nós podemos colocar no template, quais são as configurações, e são muitas, tá? Praticamente 100% da parte de usinagem a gente pode colocar lá num template. Então, nós vamos estar criando logo em seguida um template básico, depois vamos entender, né, vamos fazer um overview sobre as configurações, aquilo que a gente pode ou não configurar dentro do template. Vamos então criar e configurar um template, aí sim a gente vai colocar ali um número maior de configurações. É lógico, pessoal, que eu não vou ficar uma aula inteira fazendo trocentas configurações de template. A intenção é mostrar para vocês o caminho das pedras. Então, se eu consigo fazer daquela forma aquela configuração, muitas outras, né, dentro do ambiente de CAM também vão ser da mesma forma, tá? Mas é bem simples, é bem bacana e é legal. É algo que dá um desempenho muito grande no nosso dia a dia. Depois nós vamos, lógico, entender como editar o template, as estruturas dos objetos que estão dentro do template e aí criar no final um template também planar. Até a edição do template aqui nós estamos falando do template MillContour, que é o objetivo desse curso, né? Trabalhar com as operações do MillContour. Mas é lógico que eu não podia deixar de fazer também um template para o MillPlanar. Abrir o template MillPlanar, fazer alguma alteração ali e dar para vocês o primeiro pontapé ali para a construção desse template. Joia? A próxima unidade é o Machine Data Libraries. Isso é um conteúdo que eu acredito que é único na internet. Na realidade, muito do que nós temos no treinamento que eu desenvolvo, eu que fiz diversos treinamentos na Siemens, sei que muito do que eu coloco nos treinamentos não são vistos nos treinamentos da Siemens. São treinamentos bons, tá? Não estou falando que lá não é um treinamento bom, porém é um treinamento padrão, né? Tudo na Siemens é padrão. O que foge ao padrão, eles não fazem. Né? Então, até porque todos os escritórios, as representações precisam dar o treinamento padrão. No meu caso, não. Eu quero passar conhecimento, eu quero que o treinamento realmente faça com que vocês evoluam profissionalmente. Então, sem dúvida alguma, tem coisas que eu coloco nos meus treinamentos que vocês não vão encontrar em nenhum outro treinamento. O Machine Data Libraries é uma forma de criarmos métodos, criarmos operações que vão ficar vinculadas a uma matéria-prima da ferramenta, tá? Qual é a matéria-prima que foi desenvolvida a ferramenta, se é cerâmica, se é metal duro, enfim, a gente vai ter parâmetros de usinagem para essa ferramenta. Assim como teremos também alguns parâmetros, isso aqui nós estamos falando dos parâmetros de corte, tá? Velocidade de corte, RPM, avanço por faca, né, ou por dente, como quem quiser chamar aí os avanços. Então, são esses parâmetros. Então, basicamente, a gente está tratando aqui do feeds em speeds, certo? Então, a gente vai definir uma tabela. Existe esse Machine Data Library, que é uma tabela de parâmetros que a gente informa. E com base nesses parâmetros, quando a gente entra lá no Machine Data Libraries, tem só um botãozinho. Você já deve ter visto lá um raiozinho acima do Surface. Eu acho que é Surface Speed, agora não estou lembrado. Não estou com o NX aberto aqui. Mas quando a gente entra lá, tem um botãozinho de um raiozinho. Eu acho que é o primeiro botão no Feeding Speeds. É um raiozinho. Quando a gente clica ali, se você não tem nenhum parâmetro setado, obviamente ele vai dar uma mensagem de erro lá, tá? Mas nós vamos aprender como setar esses parâmetros para o NX, e quando você quiser que ele busque essas informações da Machine Data Libraries, você vai clicar naquele botãozinho, daquele raiozinho, e ele vai trazer lá os avanços, o RPM, enfim, todos os parâmetros que dizem respeito ao Machine Data Libraries. Beleza? Depois nós vamos então para a unidade Biblioteca de Ferramentas. Aqui também é um assunto bem interessante, é um assunto que muitos pediram, né? Eu recebi suporte sobre isso, recebi pedidos para que eu colocasse no treinamento a parte de biblioteca de ferramentas. Então está aqui, coloquei. E aí nós vamos... desculpa, no Machine Data Libraries aqui nós vamos obviamente ter a introdução, nós vamos criar e consumir os dados de corte,
né? Nós vamos criar um backup da Machine Data Libraries para a gente manter sempre a biblioteca lá atualizada, e se caso eu tiver que desinstalar o NX, eu vou lá e copio os meus dados novamente, tá? Desculpa, agora então, voltando aqui para a biblioteca de ferramentas, nós teremos uma introdução, saber como é que trabalha com essa biblioteca de ferramentas. O NX já tem uma biblioteca de ferramentas, então a gente vai conhecer, saber como puxar uma ferramenta, como exportar uma ferramenta para a biblioteca. E aí nós vamos criar e configurar uma biblioteca nossa, tá? Nós vamos pegar aquela biblioteca do NX, ela vai ficar lá quietinha no diretório dela. Eu vou mostrar onde é que estão esses diretórios, quais são os arquivos de banco de dados que tem essas informações. Nós vamos então criar a nossa própria biblioteca, vamos botar num outro diretório para que a gente fique com as informações separadas, né? O NX num diretório e a nossa biblioteca em outro, até para que, se você for para um outro computador, você faz o mesmo processo, você tem os mesmos dados lá da biblioteca de ferramentas, tá? Então, nós vamos, nesse momento, a gente vai estar criando e configurando essa biblioteca. Vou mostrar os arquivos de configuração, tá? Que tem que configurar ela, tem que mudar umas variáveis de ambiente, que é interessante isso aí vocês trabalharem. Depois a gente vai criar as ferramentas e os tool holders, tá? Lógico, eu não vou criar centenas, nós vamos criar ali algumas ferramentas e tool holder para a gente enviar isso para a biblioteca. Até porque criar isso é o mesmo processo, tá? É um processo que, num primeiro momento, ele vai ser exaustivo, porque você vai passar todas essas informações e depois você só vai consumir esses dados, tá? Depois a gente tem aqui, eu vou também construir um magazine. Olha que legal, a gente vai construir ali um magazine e colocar esse magazine lá no nosso template, tá? Vamos construir os copos também, para vocês entenderem que a gente pode colocar no magazine os copos, né, das ferramentas, e nós não precisamos identificar para a ferramenta qual que é o número dela no magazine. A gente coloca ela no copo e quando ela for colocada naquele copo, eu estou criando as operações ali, arrastei a minha ferramenta para dentro daquele copo do magazine, automaticamente a ferramenta já recebe lá nas configurações da ferramenta o número dela no magazine, tá? O número de registro, o registro de compensação de corte e o número da ferramenta. Vai tudo para aquela informação lá automaticamente. Então também é um negócio bem legal, fica bem bacana trabalhar dessa forma. E por fim dessa unidade, nós vamos trabalhar com a ferramenta modelada. Eu vou mostrar para vocês como abrir um sólido de uma ferramenta modelada, como posicionar ela direitinho. E aí nós vamos construir a ferramenta, tá? E exportar ela para a biblioteca, tá certo? Depois a gente vai simular. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta simulando sem movimentação e também vou mostrar a configuração para que a ferramenta, vocês visualizem ela girando bonitinha, mostrando o movimento da ferramenta para ficar legal. Beleza? Aí a gente encerra essa unidade da biblioteca de ferramentas. E por fim, chegamos à 8ª unidade, que é os projetos práticos, e aqui a gente vai desenvolver, nós temos 2 aulas para trabalhar num molde de uma montagem, um assembly, né? Vamos abrir um assembly. É um assembly que não é complexo, é um assembly só para que vocês possam separar o que é a workpiece e o que é os objetos, os fixadores, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que, obviamente, separar isso, que são os checks para o NX, tá? Então a gente vai informar para o NX quais são esses objetos, os fixadores, os elementos de fixação da peça, obviamente para evitar as colisões, tá? Então teremos 2 aulas para essa montagem, para fazer a usinagem dessa montagem. Também teremos 2 aulas focadas aqui num molde de uma colher, onde a gente vai ver diversos recursos bem interessantes para fazer a usinagem. Inclusive essas aulas aqui são bem grandes, são aulas de 30 a 40 minutos cada uma delas, mostrando diversas situações ali, para realmente tirar o melhor desempenho do NX naquele molde, tá? Depois teremos o molde de um puxador, que a gente também vai fazer o exemplo prático aqui da usinagem de todo esse molde. Nós vamos fazer a usinagem do macho, mas existe a cavidade também no mesmo arquivo e vocês vão poder exercitar o trabalho nessa cavidade, caso vocês queiram. E por fim, eu mostro, é um case... são 2 estratégias que eu mostro aqui. Na verdade, agora a gente não pode mais chamar de estratégia, né? São operações. Então, são 2 operações que a gente tem no NX, que nós vimos aqui em todo esse conteúdo apresentado. E aí é um case onde eu realmente
na prática, no meu dia a dia, recebi esse molde para fazer essa alteração e eu tive que fazer. Lógico, como é um modelo de um cliente, eu não posso enviar o molde todo para vocês, eu mandei uma parte, mas quando eu abro o vídeo eu mostro ali que o molde realmente existe, foi um molde que eu fiz, eu só cortei ele para que vocês recebam somente aquela área a qual nós precisamos para a usinagem. Tá? Então vai ser um case bem interessante, são 2 operações que eu vou usar lá, mas é interessante vocês ficarem ligados nesse conteúdo porque é muito bacana. Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver, nós temos aqui muito conteúdo para ser estudado, para ampliar nossos horizontes, e eu espero do fundo do coração que esse conteúdo realmente torne você um profissional muito mais capacitado, que leve você realmente para o próximo nível na área de manufatura assistida por computador. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, de coração, agradeço muito a atenção de vocês. Espero encontrá-los nesse treinamento e qualquer dúvida, fiquem à vontade para expressá-las através das perguntas e respostas. Com certeza vou responder a todos. Às vezes eu não consigo responder de maneira tão rápida, de maneira imediata, mas, obviamente, eu recebo a notificação da Udemy e eu vou lá e, na medida do possível, vou respondendo. Beleza, pessoal? Então é isso. Meus queridos seres de luz, vou ficando por aqui, desejando muita, mas muita paz, saúde, alegria, sucesso pessoal e profissional. Fiquem com Deus e um forte abraço.